Revolucionamos negócios. Promovemos conexão. Redefinimos o digital brasileiro. Abradcast, o podcast da Abrad. Fala, meus amigos! Estamos aqui em mais em mais um episódio do Abradcast, o podcast da Abrad, esse ecossistema digital que é o ecossistema que mais cresce no Brasil, meu amigo. Hoje estou aqui com o Carlos Paulo Júnior, meu eterno presidente. Vamos nessa. Que terno lindo, não? Caiu tão bem em ti. Pela segunda vez estou vestido de Lucas. Esse aqui disse que é alta costura. Esse é alta costura. Então, pô... Ficou melhor em ti do que em mim. Ah, mas eu tenho o estirpe de modelo. Muito bom. Bom, hoje estamos em um dia especial, né? Estou recebendo aqui amigos, os amigos da rede. Estamos aqui com o Eduardo Medeiros, Senior Manager Cloud Data e Dev na da rede. Obrigado pela presença. Obrigado. Ficou grande aí o Nossa, nome, né? cara! Deu peso. Deu peso. Obrigado demais aí, pessoal. Acho que a ideia aqui é a gente trocar um pouco de experiência, né? Falar um pouquinho do que a gente tem sentido aí no mercado e, enfim, trocar experiência. Do que vocês estão aprontando lá na da rede. Exatamente. Já conversar um pouquinho sobre da rede aqui, um pouco nos bastidores aqui, né? Acho que a ideia mesmo é a gente falar sobre inovação, sobre atendimento a cliente e um pouquinho que a gente tem feito lá na da rede. Exato. Soluções para os nossos clientes. Exato. Obrigado pelo convite. Infelizmente, eu não vim de terno dessa vez. Né? Mas está muito bem trajado. Pega um blazer lá para ele, Lucas. Ele tem bigode para isso. Muito bom. Bom, eu sou suspeito para falar. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre a da rede. É um parceiraço nosso, né? Particularmente meu. Abraço aí para o Flávio, Muriel, Carazato, Cornetão, né? Para os mais íntimos. E eu acho que o primeiro ponto aqui é a gente entender um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que você chega ali na da rede, o core business da rede, e depois a gente vai evoluindo aí. Só Deus sabe onde essa conversa vai dar. Bom demais. Bom, primeiro eu me sinto honrado aqui em representar a da rede, né? Tinha comentado com vocês aqui, a da rede já era uma empresa que eu mirava já há muito tempo já. Já admirava muito a cultura, né, da empresa, uma empresa que além de ser uma empresa de inovação, uma empresa que tem uma cultura humana muito boa, né, que provém dos sócios ali, então isso é uma identificação meio que natural, né? E eu venho do mercado já há muitos anos já, né, apesar dessa carinha aqui. Tem um cabelo branco, meu amigo. Rapaz, a gente sabe escolher as tintas, né? Mas a trajetória, ela já é de mais de 20 anos, aí, fazendo prestação de serviço e consultoria dentro da área de TI. Então, cara, eu já participei desde Bug do Milênio, vocês já ouviram falar? Claro. Nossa, lembro. Dali para frente, entregando soluções para... Os bancos iam parar. Para bancos, exatamente. Ficamos ali esperando acontecer algum desastre naquele momento. E aí vim nessa trajetória até encontrar a tal da nuvem, né? Então, assim, quase 10 anos atrás aí começou essa jornada de nuvem mais alavancada no mercado e eu falei, cara, eu preciso dar o shift na minha carreira e vamos para esse trem de nuvem aí, que eu acho que é um caminho que vai ter futuro. E não deu outra, né? Eu participei como diretor de uma outra empresa, que era a BR Link Ingra, que também foi uma das pioneiras aqui no Brasil. Tive o prazer de trabalhar com o Rafa, né, que foi um dos fundadores ali também. E ali eu conheci o Flávio e o Muri, e aí essa conversa acabou... O ecossistema AWS é muito, muito unido, né? A gente se ajuda muito, os parceiros se ajudam, e esse ecossistema foi acontecendo, e em algum momento eu fui para a Ingram, que é um distribuidor grande também de... Ingram Micro. Ingram Micro, um distribuidor de soluções. A BR foi adquirida pela Ingram, né? E eu participei desse processo na aquisição. E depois, na transição da Ingram, eu entendi que a missão estava cumprida. Deixa eu arranjar um pouquinho o que fazer lá na da rede. E hoje eu estou mais focado no time de IA, o time de dados. E a gente está com uma solução agora nova de atendimento às jornadas de cliente com IA. Que é uma
É uma solução bem diferente do que a da rede vem fazendo tradicionalmente, né? Que tem mais a ver com infraestrutura, com cloud. E hoje a gente tem uma pegada muito mais de jornada, entender o cliente, entender business. E a gente entende que o drive da rede vai ser indústria para o futuro. Então é importante entender indústria, entender setor, entender jargão e não só TI, né? Uhum. Então, a gente tem falado aí sobre commodity, né? Então, TI, em certo sentido, virou meio que um commodity também no mercado. Então, ter esse contexto de negócio para a gente é muito importante e é o caminho que a gente está seguindo agora. É a otimização de jornadas, é falar um pouquinho mais sobre como você pode aplicar IA de uma forma que traga, de fato, um valor para o negócio e para o teu cliente final, né? Não ser só aquele jargão de chatbot, enfim, que é uma coisa que ficou mais tradicional ali com o ChatGPT. Hoje a gente já está vendo que o mercado está mais maduro para esse tipo de solução, né? E a AWS tem uma estrutura muito robusta, né? Não só para entregar IA, mas para entregar o que a gente chama de uma IA governada, né? Uhum. Porque para grandes corporações, soluções de IA é um commodity. Hoje você vai lá e você consegue aplicar. O ponto é como escalar, como governar, como medir, como aplicar essa jornada de uma forma realmente planejada, organizada e segura, né? Uhum. E é o caminho que nós estamos seguindo aí com a da rede. Legal, muito bom. Bom, e aí já entrando justamente nisso, nessa relação, como a da rede pode ajudar o ecossistema de agências da Abrad, como que a gente pode colocar nos nossos projetos, né? Então, fala um pouquinho. A gente está falando da rede hoje é o maior parceiro AWS Latam, né? Na América Latina. Ela recebeu aí um aporte da AWS, né? Aí você pode dizer um pouquinho melhor sobre isso. Estou falando de uma maneira grosseira. Então, a gente tem ao lado da gente um grande parceiro AWS. E como é que a gente pode usar isso nos nossos projetos? Legal, excelente. De fato, tem um acordo estratégico de 5 anos com a AWS. O foco realmente é uma expansão regional Brasil, inicialmente. Apesar da rede já estar na Europa, a gente tem uma sede também em Lisboa. E já estamos fazendo uma expansão ali, principalmente na Ibéria, né? Que é Portugal, Espanha e um pouquinho também na Itália. A da rede, como parceiro Premier, né? Que é o último nível dentro da AWS, ela tem uma série de benefícios. Principalmente benefícios, além de conhecimento, né? Para chegar nesse nível, você precisa ter um time bastante certificado. Então, assim, a gente está muito seguro do que a gente entrega tecnicamente. E aí não é marketing, não, que é verdade mesmo. Assim, eu sou do mundo técnico, eu vim do mundo técnico. Eu tenho muito orgulho do time que tem lá. É um time realmente que entrega, de fato, ali o que a gente vende. Sim. E eu faço questão de estar na venda e na entrega, né? Acho que esse é um ponto também, acho que diferente dentro da nossa estrutura. A gente não só vende, né? A gente entrega também. Faz questão de entregar bem. Eu acho que é isso que marca, que faz uma reputação de uma empresa, né? Total. Você, de fato, faz que essa roda gire, né? Nesse contexto do que o Lucas perguntou das agências, vou tentar trazer uma visão complementar. As agências digitais, elas têm um viés muito de tecnologia, né? Eu costumo dizer que a agência digital ela surgiu há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, da forma como ela vem sendo até hoje, de um híbrido entre tecnologia e publicidade. A agência digital, eu dizia que ela era um pato, que ela não nadava, nem corria, nem voava direito, né? Porque ela não fazia nem só publicidade e nem só tecnologia. Por quê? Porque a gente acabou herdando como uma agência. Eu sou fundador de agência há quase 20 anos, então eu estou nesse play, já sei como é que é esse negócio há algum tempo, tem um pouquinho de propriedade para falar. A gente vinha prestando serviços e soluções, entregando soluções de tecnologia junto com habilitando marketing e comunicação. E aí entrava desenvolvimento de site, entrava desenvolvimento de aplicativo, não só a parte de publicidade digital, sabe? Nem só de mídias sociais, essa parte é uma coisa. Mas quando você entra na parte de desenvolvimento, que a agência digital tinha também no seu core, vou repetir, site, aplicativo, todo tipo de solução de software, web, a agência digital ela desenvolvia e desenvolve ainda, né? Estou abstraindo aqui um pouquinho as disrupções recentes de AI, web coding, vamos falar até 2 anos atrás. Boa. Então,
a gente, como agência, acabou caindo de paraquedas também no Partner Network da AWS. A minha agência, primeira agência, foi Partner AWS, mas num tier muito menor do que a da rede, né? Não chegou nesse volume, era só Partner mesmo. A gente chegou a receber créditos de AWS também, a gente pilotava lá a nuvem AWS. Só que chega um momento em que você precisa, chega um nível de complexidade do ecossistema de nuvem, e a AWS ela foi muito pioneira nesse sentido, pelo menos do meu ponto de vista, para as agências. Por quê? Porque ela criou um console, né? E antes de Azure, Microsoft, antes de Google Cloud Platform, o Google foi, inclusive, depois, né, de Azure, inclusive. A AWS foi pioneira ali nesse sentido, tinha ali uma Blue Ocean, tinha esses concorrentes, mas a AWS, ela meio que disruptou porque ela permitiu para quem não tinha muito conhecimento técnico, precisava ter um pouquinho de conhecimento técnico, ir lá e criar uma máquina virtual, criar algum tipo de aplicação ali e tal. Só que chega num momento em que aquilo se torna complexo demais. E o problema não é só da complexidade, é do dinheiro. Por quê? Porque a AWS, cara, é assim, ela te cobra granular, fração, por hora, por minuto. Consumo. Você sai ligando um monte de coisa, quando a fatura chega, você fala assim, porra, da onde veio esse monte de coisa? Vamos investigar esse negócio. E aí chega num momento em que a tua complexidade da gestão dessa nuvem, do teu FinOps, ele se torna tão grande que você precisa recorrer a um parceiro. E aí eu acho que aí entra a da rede, né? Talvez. Empresas como a da rede, eu não sei exatamente o tier de clientes que a da rede atende hoje, você pode falar um pouquinho, mas as agências precisam, de alguma forma, quando elas crescem um pouquinho mais esse gasto de AWS, de um parceiro para ajudar a gerenciar aquele negócio, porque sai da alçada dela. Você começa a precisar ter um parceiro certificado, um architect, alguém que entenda daquele negócio. Então, cara, hospedar site, criar aplicativo em nuvem, fazer etc. coisas, eu acho que esse gap aí, empresas como a da rede, eu vejo que tem uma vocação para ajudar empresas como as agências digitais, entendeu? Nesse contexto. Eu concordo, acho que tem essa questão do business as usual ali, né? Você fazer o feijão com arroz ali de nuvem. Eu entendo que a da rede, além de ajudar nessa questão de FinOps, tem as outras verticais também, quando você pensa em especialização, né? Então, por exemplo, dados. Se você quer realmente uma plataforma robusta de dados, você tem realmente um cliente que ele quer ter um analytics mais robusto, etc. Legal. Então, assim, existe toda uma infraestrutura para você poder fazer com que isso aconteça e você poder escalar isso de forma segura e sem risco de capotar, né? Então, acho que esse é um ponto onde a gente pode ajudar demais. A questão de segurança, não sei se vocês sabem, mas a da rede tem a SecOffice, que é uma empresa do grupo mesmo, da rede, que é focada em segurança. Então, ali, assim, tudo que você pensar de segurança de bordas, simulação de ataque, todo esse conceito de segurança também a gente pode abarcar como especialista, né? Então, é mais uma visão de consultoria, especializando ali eventual aplicação que você tenha. E no desenvolvimento mesmo de aplicação, a gente está muito focado em aplicações com Generative AI agora, usando a gente que é meio que a bola da vez aqui do mercado para aplicação, né? Então, a gente tem investido muito em desenvolvimento agêntico, que a gente chama, né? Só para complementar ainda nesse tópico, Eduardo, a AWS... Bom, eu acho que para a nossa audiência vai ficar... É mais claro isso, porque eu suponho que a nossa audiência tem esse nível de pelo menos de visão do que é a AWS. Mas o que ela era, né, há, sei lá, 15 anos atrás, como ela surgiu, mais do que isso, mas de que a gente tem visibilidade. E o que ela é hoje, a quantidade de serviços é bizarro, é gigante. Você tem tudo no ecossistema da AWS. Está falando de Generative AI, você tem lá o Bedrock, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho, que tem o Model Garden, que você pode usar vários modelos diferentes de AI generativa para a tua aplicação. Você tem aplicações você falou de borda, né, de Edge Computing, CDN, distribuição, isso tudo... Até serviços mais simples como o Lightsail, que você, cara, quero levantar um site rapidinho, eu subo uma instância Lightsail ali para isso rodar, né, rapidinho. A AWS é um parque de diversões, né? É um parque de diversões. Você pode ali se divertir com o que você... Desde IoT... Exato. Então, se você tem dispositivos de IoT... Eu tive a oportunidade de visitar em Nova York, tem um EBC, né? Onde tem exatamente o laboratório deles lá. E eles têm dispositivo de IoT, que é a AWS, né? Então, assim...
a possibilidade, a gama de verticais ali é muito realmente extensa. A AWS, desde dispositivo pequenininho até caminhão de backup. Você É, lembra desse produto? exatamente. Tinha um caminhão, de fato. Elas tinham... Você quer fazer uma migração de um data center? Ela levava um caminhão. Exato. Caminhão mesmo. Com um container gigante. Eu esqueci o nome do serviço. Tem. Não tem mais, eu acho. Não tem mais. O caminhão eu não sei. Eu sei que tinha uma Tem maleta uma maleta, mesmo. a maleta Você leva ainda uma tem. maleta lá que é um hard disk. Mas aí plugava no data center, porque era muito dado para transferir Exato. e não dava para passar pela internet. Eu cheguei a fazer uma aplicação, um cliente migrando... E aí levava um caminhão, parava no data center, plugava, encarregava aquele caminhão de dados, esse caminhão levava o container cheio de dados para um outro data center e descarregava no outro data center. Esse produto. Depois a gente lembra o nome desse produto. Pendrive de rodas. Não, é um pendrive, Mega né? pendrive. Puta merda, é um prédio drive, né? Não é um pendrive. Teve um caso clássico deles na guerra da Ucrânia, né? Teve? A Ucrânia fizeram isso? backup, acho que fizeram backup do governo, acho que 30 dias eles conseguiram subir de novo. Legal. Nesse processo aí, né? Porque ele foi famoso na época, na verdade. Então, acho que assim, só retomando, acho que toda a questão de apoio à infraestrutura para as agências, a gente pode ajudar bastante. Legal. A questão de FinOps, com certeza. A gente tem uma área de FinOps específica lá dentro da rede para cuidar desse tipo de assunto. FinOps é gestão do que você gasta na nuvem. Exatamente. É isso. Economia que você vai gastar na nuvem e parece brincadeira, mas tem uma ciência por trás ali. Você tem que tomar muito cuidado, né? Porque, na verdade, a um clique de botão você pode sair de 1 centavo para milhares de dólares ali. Desde você trocar uma instância... Cara, é porque eu gosto muito desse assunto. Se deixar, eu vou sair falando aqui um monte. Fale. Não. Que é o seguinte, você pode sair de uma instância estática, de uma VM padrão, de uma SC2 lá qualquer, que você paga por hora. E aí você está hospedando um site ali. Você pode comprar ela long term e aí você economiza 60%, 70%. Uma instância reservada. Uma instância reservada. Você pode migrar aquilo para um serverless, para um microserviço e sair de uma instância. Tem um spot também que tem você... um spot, você exato. compra janelas de computação. Né? Então, eu acho que empresas como a da rede precisam estar mais conectadas num ecossistema, por exemplo, como esse da Abrad. Por quê? Porque as agências não têm essa visibilidade. Entendeu? São poucas que têm essa visibilidade. Porra, estou gastando um montão aqui de servidor. Ou um cliente. Cara, sai de uma EC2 e vai para um Lambda, sei lá, microserviço, qualquer coisa, e aí você tem uma economia gigante de usar site estático, S3, até tem armazenamento muito barato. Né? Então, tem serviços da AWS muito baratos mesmo. Exatamente. E esse tipo de análise é muito rápido da gente fazer, né? Então, entrando dentro de ambientes, é fácil, para quem é especialista, é fácil você fazer essa análise. E hoje tem muita ferramenta para você ter relatórios. A própria AWS né? tem, né? Tem. A própria AWS tem essa ferramenta. Lançou o Q, que era o Amazon Q, que é um assistente para fazer isso. Uhum. E hoje já tem N outras opções que você pode usar para ter esse tipo de insight da parte econômica, né, de nuvem. E a parte de expansão, né? Mas eu queria pegar carona também na parte de jornadas. Porque, assim, é uma coisa que poucas pessoas veem a AWS entrando. Uhum. E nós temos alguns cases, por exemplo, de desenvolver jornada para clientes. Por exemplo, jornada digital no WhatsApp, tanto para vendas quanto pós-vendas e atendimento, suportadas por AWS. Legal. Geralmente ninguém... Falo, acho que a AWS não faz isso, né? A AWS tem um pinpoint, né? Que é o... Já mudou de nome, já. Agora tá chama End User Messaging. Ah, que legal. Cara, é um RD Station HubSpot, entre aspas, várias aspas, beleza? Mas só para generalizar, é um RD Station HubSpot da AWS. E a gente tem usado muito o End User Messaging porque ele consegue ser mais barato do que brokers normais de WhatsApp. Então, isso é uma oportunidade interessante. Aí, legal. E a AWS hoje ela tem uma solução que chama Connect, o Amazon Connect. O que ele é, esse Amazon Connect? Basicamente, ele é uma plataforma de omnicanalidade. Então, imagina que você tem um cliente tradicional que usa voz, então ele tem atendimento de voz lá, tanto para venda, pós-venda, atendimento, e ele quer fazer uma jornada para um mundo digital usando IA. O Connect ele consegue tanto atender ou migrar uma plataforma atual usando voz. Aí você pode pegar N soluções que tem no mercado, fazer uma jornada paulatina, né? Você não precisa fazer uma virada 100% da plataforma atual para uma plataforma digital. Porque a AWS ela cobra por consumo. Assim, geralmente, plataformas tradicionais de atendimento cobram por seat, né?
Então, você vai ter que ir lá comprar 50, 20, 200. É porque a AWS está posicionada mais numa camada de infraestrutura, né? Exatamente. Então, para ela faz sentido cobrar desse jeito granular, né? Exato. Só que, ao mesmo tempo, se torna muito complexo. Por exemplo, para você fazer... É tão complexo que eles lançaram uma calculadora, né? Lançaram não, mas já existe há muito tempo. Mas você tem uma calculadora que ela também se tornou tão complexa quanto a solução. Para você fazer uma estimativa na calculadora da AWS, você precisa fazer uma pós-graduação, quase. É por isso que a gente existe. Exatamente. Por isso que parceiros são importantes. E eu valorizo muito essa conversa aqui, por quê? Porque sempre existe um gap entre um parceiro no nível que vocês estão, né? E as agências, a base da pirâmide da Abrad. Porque tem tanta vantagem que pode sair disso, principalmente olhando só para o nosso ecossistema, para as agências terem de benefício, que não faz sentido a gente não conversar para criar uma solução para essas agências em lote, sabe? A gente tem um ecossistema grande de agências. Então, dar esse tipo de vantagem competitiva para as agências, cara, seria lindo, entendeu? Trazer esse know-how, trazer esse... Enfim, estou fazendo um brainstorming aqui já de... Não, mas tem tudo a ver com o que a gente está fazendo lá também. Cara, a ideia é desenvolver soluções que sejam transversais à indústria, né? Sim. Então, eu consigo, por exemplo, hoje nós estamos desenvolvendo uma solução com parceiro para agro, por exemplo. Cara, eu estou conectando com vários players do ecossistema de agro para trazer informação de campo, né? Então, estou falando de temperatura, umidade, para trazer insights para o agricultor. Por que não criar uma solução para marketing? Pois é. Por que não usar um pinpoint, não? O End User Message. Exato. Desatualizado, mas eu tenho licença poética. Estou aqui para aprender. Então, por que não criar uma solução e que seja empacotado para dar esse nível de maturidade e principalmente na IA generativa? Total. Trazer para o ecossistema da Abrad créditos de AWS, dar lá que seja $5 mil, $1.000, e não é difícil. Você conseguir esse crédito. Não, para a AWS, para dar rede com a AWS é muito mais fácil. É muito mais fácil. Como se diz, né? É 2 palitos para conseguir isso. Mas desde que você tenha um parceiro, você tem ali um... Hoje nós temos um fund que ele chama Sandbox, que é um funding de... Como se fosse inovação, né? Tem algum produto de inovação, a da rede trouxe esse produto, a própria AWS ela consegue crédito para a própria da rede. Tem um funding que é um funding de prova de conceito, que é um funding de POC. Imagina que eu tenho um conceito aqui, a gente desenvolveu o conceito e a gente vai provar esse business case. Ela pode aprovar também. Sim. E tem um funding que é o funding de migração. E isso estimularia muito as agências a desenvolverem produto que conecta com aquela tese que eu defendo, que é, cara, tem que criar produto, criar inovação, criar asset, porque você habilita... Um dos principais bloqueadores é o orçamento. Sim. Quando a AWS bota $5 mil, o cara já parte do princípio, opa, não tenho gasto com nuvem. Total. Posso usar o que for aqui, que $5 mil eu tenho. Dá para fazer coisa pra caramba. Não, eu ia trazer até uma experiência que nós temos feito com clientes, né? A própria AWS, ela tem um modelo de brainstorm, design thinking, que chama Working Backwards. Foi criado dentro da própria Amazon, né? Legal. Pelo nosso amigo Bezos ali. Opa, parceiro, fechado. Exato. Semana que vem tô lá na casa dele. Exatamente. E aí o conceito desse modelo de design thinking é você se visualizar no futuro. Então imagina que essa solução já está pronta e a partir desse modelo futuro você traz os problemas atuais e começa a fazer um de trás para frente. Por isso chama Working Backwards. Você faz de trás para frente. Uma engenharia reversa. Exatamente, uma engenharia reversa. Qual que é o experimento que nós estamos fazendo com clientes atualmente? A gente traz todo mundo para uma sala e faz esse experimento em um dia. Então, eu trago a área de TI, área de negócio e outras áreas que vão contribuir ali para a solução. Além de eu ter as dores e o mapeamento das prioridades, eu já saio com uma IA construindo um protótipo e o cara já vê acontecendo ali. Então, assim, esse paradigma, ele está mudando muito rápido, entendeu? Aí conecta com a agência que vai ajudar ele com go-to-market, distribuição e fazer tracionar o produto. Cara, isso seria perfeito, né? Então, assim, existe um caminho para fazer esses aceleradores, né? Antes, um tempo de venda dentro de uma área de consultoria, cara, 6 meses. Sim. Você demora, né? Demora. Então, se você conseguir ter essa concentração do cliente certo, no lugar certo, e rodar esse tipo de sessão, é uma coisa muito valiosa para acelerar. Né? Legal. E é uma coisa que dá para a gente fazer com bastante rapidez, né? Uma coisa que vira muito rápido.
Ô Edu, falando de cases, conta mais, fala mais o que estão fazendo lá. Bom demais. Enfim, como você contou agora, para a gente conseguir entender também aonde que a gente pode, as aplicações nos nossos negócios. Eu vou falar um pouquinho mais da área de AI, de dados, mas depois a gente pode abrir para outras frentes, né? A gente tem um case muito grande de governo de dados, que é uma migração de Google para a AWS, que foi feito no ano passado. Ele é até pública, que é dos Correios, né? Então, assim, lá a gente fez... Porque a gente fala muito de IA, mas assim, não tem IA sem dado, né? Assim, para você fazer uma jornada, você precisa ter uma fundação ali, preparada. E a gente brinca muito com os clientes e fala, legal, como é que tá teu alicerce, né? Para você montar essa casa, né? Então, você precisa ter um alicerce. Então, a gente tem esse case, que é um case grande, e a gente tem feito muito cases pegando dados e indo para a jornada de atendimento e jornada com IA agêntica. Então, assim, a gente tem um case importante usando a solução do Connect, uma empresa do Chile, uma empresa grande. Ela ainda não é um case público ainda, mas é uma empresa que nós implantamos em 9 países, o Connect, para uma jornada de atendimento de voz e digital. Ela foi implantada em português, inglês e espanhol. Acho que o grande diferencial dessa implantação foi o tempo, né? A gente conseguiu fazer isso muito rápido. Então, quando você fala de soluções e atendimento a cliente, geralmente eram projetos de meses ali que você tinha que fazer todo o mapeamento. Nessa jornada, a gente fez uma jornada de 4 semanas. Então, assim, o projeto durou 4 semanas? Demorou 4 semanas para 7 países. Então, assim, caramba, para implantar? Foi muito rápido. Do zero à implantação? Do zero. Impressionante. Nunca vi isso na minha vida. Pois é. Não existe nem site. Vou fazer o site em um mês, vai nada. E a gente saiu, a gente tinha um parceiro local, né? Então isso facilitou muito a nossa vida. Mas a questão da implantação da solução foi muito rápida e é um parceiro que ainda está conosco, né? A gente está fazendo uma evolução. A gente tem um outro case importante que também deve sair público recente, que é já é uma jornada um pouco diferente, que é uma jornada para health, né, para saúde, onde nós identificamos uma jornada de pacientes com mais de 60 anos e o paciente de mais de 60 anos gosta de falar no telefone, né? Então, o CTO, né, que nós estamos falando desse grupo hospitalar, ele falou, cara, me ajuda a tentar diminuir essa frição, né? Eu tenho que parar uma enfermeira aqui do meu lado para poder conversar com... E aí nós desenvolvemos uma jornada via digital, né, com WhatsApp, etc. E aí usando o conversacional, usando toda a estrutura que tem de Generative AI para acelerar esse processo. Tudo dentro do ecossistema AWS? Tudo AWS, cara. Legal. 100% AWS. E esse também foi um case de rápida implementação também. Isso aí, acho que 5, 6 semanas a gente já colocou tudo no ar. Obviamente que nem todos os projetos vão ser desse jeito, né, pessoal? Sim. Mas assim, a gente conseguiu, em algumas situações, ter uma assertividade bem legal nesse tipo de jornada. No online a gente fala só das vitórias, no off a gente fala das vitórias. Com certeza. Aqui não. Aqui a gente fala de learning case também. Muito bom. Ô Edu, e aí assim, vamos falar de pequenos players, agências menores. Que solução que a AWS tem? O que a gente poderia, de repente, apoiar uma agência pequena, por exemplo? Eu acho que essa visão que a gente colocou de soluções mais generalistas pode ser um caminho. Eu acho que assim, a gente precisa de cases para a gente poder trazer essa solução para o chão, né? Vamos chamar tangibilizar, assim. Né? Exatamente. Mas assim, toda essa questão do digital, usando o próprio End User Messaging como uma solução de marketing outbound, é uma solução que está pronta, assim. Ela está pronta e ela pode ser usada para pequenos players ali de forma bem rápida, assim, né? Quero colocar um comentário em cima disso que você falou, que é assim, por que é diferente eu vou chamar de pinpoint até eu terminar o podcast. Fica à vontade, você manda. Ele não vai, bom, ele não vai ficar ofendido, né? Capaz de Jeff me ligar aqui e reclamar. Você vai estar com ele no final de semana, você explica para ele. Exato. Repete o nome do produto agora, que eu já esqueci de novo. Pega EUM, pronto. EUM, End User Messaging. Ok. End User Messaging. A diferença é o seguinte, você pega um produto como esse, ele é cru.
Ele é cru, ele é raw, ele é bruto. Não, você tem que configurar uma série de... A AWS tem essa visão do building blocks. Né? Building blocks, você exato. tem que construir bloquinhos para fazer uma solução. E aí você começa aí... vou implementar o End User Messaging. Tá chegando lá. Lembrei da sigla. Aí você vai olhar e vai falar assim, cacete, eu preciso resolver o SS, por exemplo, para disparar SMS ou e-mail. Preciso resolver o IP. Preciso resolver não sei o quê. Preciso DNS. Aí você vai Route 53, vai não sei o quê e tal, DNS reverso. Blá, blá. Quando você vê... Meu irmão, quer saber? Vou ligar para a RD Station, que está tudo pronto, e vou contratar a RD Station, que amanhã eu já saio disparando o negócio. Isso é diferente. Quando a gente fala de um produto desse, a gente tem que falar que é um projeto. Né? É um projeto, na minha opinião, ele tem que ser enxergado pela agência, né? Me colocando na cadeira de agência, que estou, inclusive, como um produto da agência. Então, a agência usar um case de cliente, por exemplo, para investir. Cliente... A agência tem essa vantagem. Que a agência ela não precisa usar seu próprio capital. Ela pode usar o dinheiro do cliente para criar um produto. Isso é muito Tem bom. aqui esse projeto. Beleza? Vamos fazer junto? Vamos, show de bola. Cobra do cliente, pode não ter margem. E tem o benefício da AWS, né? Tem o benefício da AWS, que ele não precisa deixar nem transparente para o cliente, porque é um benefício dele, ele pode só ter margem em cima do benefício da infraestrutura, do investimento em infraestrutura. É uma boa. E aí, ele fazer um produto dele, da agência. A agência fazer um produto próprio. Criar um produto em cima daquela solução. Porque se ela for fazer isso como projeto para clientes, aí ela não faz sentido para ela, na minha opinião. Aí é melhor contratar direto a da rede, o cliente direto, né? Do que só fazer essa parceria. Então, acho que só queria colocar esse ponto que às vezes parece fácil, só que, cara, debaixo do espelho d'água tem um pedação de... mas eu vejo aqui como ecossistema, né, de agências aqui, uma oportunidade muito grande de se montar solução, né? Eu acho também. Aqui, eu acho que aqui tem um potencial, né? Muito. Inexplorado. Exato. Acho que a questão de juntar as pecinhas aí, tentar trazer isso pro chão. Eu acho também. E hoje, com o IA, isso, cara, é muito mais rápido, né? A gente pode fazer isso acontecer de uma forma muito mais acelerada, né? Sim. Acho que esse é o ponto. E errar, e aprender, né? Não, total. Testamento. Total. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que esse é o caminho. Maravilha. E aí, quando você olha para futuro e o que você vê esse ecossistema de soluções gigante que é a AWS, né? E também a da rede, né? Como visão de futuro, para onde vocês estão? Foi o que eu comentei no começo ali. A nossa visão de futuro é drivar a indústria. Então, assim, sair desse commodity só de juntar pecinhas genéricas e a gente realmente ter o viés de indústria, né? Seja varejo, seja... enfim, serviço. A gente é muito forte em financial services, né, por exemplo, né? Então, assim, ter essas soluções específicas de indústria, a gente acha que é um diferencial importante. E trabalhar muito em soluções, como a gente tinha comentado, num modelo de plataforma. Então, trazer isso para um modelo de plataforma. Sim. Porque criar plataformas hoje é muito mais rápido, você consegue fazer isso de uma forma muito mais acelerada. E você tem o poder de usar a IA como agente especializado, né? Então, imagina que você tenha uma determinada... Aí, falando do ecossistema de vocês, uma agência que tenha uma peculiaridade. E eu posso ter essa mesma plataforma, mas ter um agente que ele executa só aquela atividade para aquela agência específica de uma forma bem customizada. Sim. Então, vamos chamar essa personalização do software também, ela vai ficar mais fácil de você trabalhar, né? Então, a gente está vendo esse caminho como um caminho forte. É o caminho de plataforma, solução e indústria como um caminho futuro. Para dar mais clareza, quando o Edu fala de plataforma, vou recomendar um livro, uma leitura, que eu gostaria de ter lido. Comprei na Amazon há um tempão atrás. Chama Platform Revolution, esse livro. É um livro de capa cinza e amarela que eu queria ter lido. Ele estava na minha prateleira há um tempão e eu demorei uns 5 anos para ler o livro. É do Jenny King esse aí ou não? Eu não lembro o nome do autor agora, mas daqui a pouco a gente pega a cola aí no Google. Boa. Que, cara, dá essa visão de plataforma para os negócios, sabe? Total. De sair de negócios que são, ele chama de pipeline, negócios de serviço são negócios pipeline pro autor, que é seguir uma esteirinha e tal, para você criar negócios de plataforma, que é transformar aquilo em produto, pensar com uma visão de, em algum momento, de
efeito de rede, de network, né? Network effect, mas basicamente ter soluções como plataforma e não como serviço. Você pode empacotar serviços dentro de soluções que sejam plataforma, então negócio como plataforma é mais ou menos esse conceito. E trabalhar como marketplace em software também, né? Então você ter soluções como marketplace. Uhum. Então imagina que você tem um marketplace aqui na Brad de soluções. A gente tem de parcerias, né? A gente acaba tendo um marketplace de parceiros, né? Então, a gente tem um monte de parceiros que acessam o nosso ecossistema e funciona como uma plataforma e exatamente como um marketplace. Mas imagina no futuro onde isso seja um real time ali. O seu associado, ele vai lá, se loga na plataforma de vocês. Uhum. Eu quero essa solução e eu quero ela customizada desse jeito. E ele vai lá e prompta e ele automaticamente faz um deploy dentro da agência dele. Esse é o... isso, né? Isso aí, nesse caso, não é a vocação da Abrad, né? Nesse caso, a gente vai até só fornecer um benefício para aquele associado. Mas ter alguma agência, alguma consultoria que seja associada da Abrad que faça isso né? A gente entende que esse é um dos caminhos que o mercado tem tomado, né? Uhum. Tem um case nosso que ainda também não está divulgado, a gente está trabalhando com o governo que caminha para esse viés. Uhum. Então, assim, órgãos governamentais que têm secretarias, por exemplo, e ele queira ter um software, uma plataforma de software que ela seja genérica e as secretarias elas consigam se logar nesse marketplace e fazer o deploy dessas aplicações direto nas suas secretarias. Esse é um dos caminhos que a gente está seguindo, né? Legal. Que é democratizar, escalar, mas de um jeito muito acelerado, né? Uhum. Onde você tinha que, no passado, cara, vamos parar, vamos pensar, vamos escrever, vamos contratar. Então, todo esse processo de conceber até você ter o benefício do software, ele está cada vez mais enxuto, né? Sim. Então, acho que esse é o caminho. Não chega a ser one size fits all, né? Porque, mas quando você tem... Não muda muito, né? De secretaria para secretaria, né? Tem os mesmos problemas. Pois né? Então, você resolve... Mas você tem certas customizações e personalizações que você consegue fazer de uma forma bem rápida, né? Então, é mais ou menos esse o caminho. Ele vai no oposto da direção da agência, porque se você pegar a agência... Eu brinco dizendo o seguinte, esse aí vai pro corte, hein? Que é o seguinte, quando um negócio, olha a polêmica, quando um negócio não se define, não sabe o que né, não tem uma solução bem definida, ou ele se chama de agência, ou ele se chama de consultoria. Porque, cara, agência ou consultoria faz qualquer coisa. Você é uma agência, eu quero anunciar em out of home, offline, digital, fazer o que for, posto Ipiranga. Né? Faço tudo. Com consultoria também, da mesma forma. Obviamente é uma brincadeira, né? Mas toda brincadeira tem um fundinho de verdade. Então, é mais ou menos isso. Assim, você ter soluções que sejam prontas, que sejam plataforma ou que sejam out of the box, né? De um lado, e a agência totalmente customizada, me conte todos os seus problemas que eu vou construir uma solução personalizada para você. É diametralmente inverso o negócio. Mas eu vejo que ali é muito mais o dado, né? O contexto e você usar a plataforma como um driver, né? Um direcionador, né? Eu acho que é ter produto, sabe? Eu sempre enxergo como sendo produto. É o que a gente estava falando antes. Você ter dentro da tua... do teu ecossistema ali de agência, ser uma incubadora, uma aceleradora, várias spin-offs. A gente já falou com o pessoal da Abla sobre isso, né? A Abla surgiu, a gente gravou um podcast, um episódio com o fundador da Abla, surgiu dentro de uma agência. A Abla é uma plataforma omnicanal de atendimento, né? Começou com WhatsApp, etc. Hoje controla também toda a jornada, mas... começou dentro da agência. Começou resolvendo um problema da agência para um cliente. E aí construiu um produto. Legal. A minha primeira agência, falando um pouquinho da gente, a gente construiu uma plataforma de e-commerce para um cliente. Há muitos anos atrás, isso há 10 anos antes, até de Vetex tomar a proporção que tomou, etc. A gente construiu uma plataforma de e-commerce, a gente implantou essa plataforma, a gente construiu do zero, na unha. A gente não usou frameworks nenhum open source, a gente programou ela em PHP. Eu já tive essa experiência. Aí a gente falou, beleza, agora a gente vai ficar rico com esse negócio, porque a gente vai vender esse software
pra caramba, a gente implementou em alguns clientes, só que chegou num momento em que a nossa capacidade de tração e distribuição não batia com o VTEX e com o Open Source. Então, na época, existia muito Magento, então a gente brigava basicamente com o Magento e com... É global, né? E com o VTEX, que estava crescendo muito, né? Tanto é que o VTEX comprou a X-Tech, né, do Alfredo, que foi uma linha mais ou menos essa, assim, ele construiu a X-Tech também. E aí a gente vendeu essa plataforma para um cliente. Esse mesmo cliente, que foi o primeiro cliente que a gente implantou, que financiou esse software, a gente vendeu para ele porque a gente deixou o business de lado. A gente falou, cara, a gente não vai conseguir tracionar esse negócio. Então a gente deixou e saiu desse negócio. Mas basicamente criamos um produto dentro. E depois a gente criou vários outros produtos, sabe? Produto de e-mail, produto de... Por quê? Porque tem o problema de manter, né? Manter e customizar. Exatamente. Aí é que entra a dificuldade. Porque hoje o paradigma de Generative AI vai quebrar isso. Hoje está quebrando isso. Quebrando, mas também está gerando... Falávamos disso também nesse episódio, que era... Hoje com Vibe Coding, Lovable, o que quer que seja, o cara... Ele vai lá e fala, sou o dono do mundo, vou criar um software. Mas acho que eu ia colocar um paradigma diferente aí. Vira a página, putz, cara, e agora? Tanto de coisa que eu tenho que resolver agora. Exato. Acho que o paradigma do trash in, trash out, né? Se você o Lovable, etc., tem tudo a ver, cara. E aí, assim, a gente tem um grupo de técnicos, né? Que gostam de engenharia de software. Assim, engenharia de software, cara, tem décadas, né? A gente tá falando desde da década de 60 para agora. Não dá para jogar isso fora, né? Não. Então, assim, não é só gerar código, é gerar código de um jeito organizado. Com a qualidade. Então, assim, existem formas de gerar código rápido, de um jeito organizado e governado. Sim. E é por esse caminho que a gente quer apostar. Uma coisa que essa galera que tá com Vibe Coding em mente e mexendo muito com Vibe Coding tem que manter em mente é uma metáfora do Machado, né? Essa frase eu atribuo ela a Abraham Lincoln, mas ela não é do Abraham Lincoln, eu não sei de quem é, mas se eu tiver que cortar uma árvore, eu vou passar 80%, se eu tiver 1 hora para cortar uma árvore, eu vou passar 40 minutos amolando o machado. Isso aí. O Vibe Coding é igual, só que a galera inverte. Exato. A galera começa com prompt. E aí, meu irmão, começou errado o trash in, vai sair trash out do outro lado. Enquanto tem que começar com especificação. Exato. Então vai ter que criar um PRD, vai ter que criar um spec, vai ter que criar um monte de coisa. Aí ter contexto para então começar o prompt. O próprio prompt ele tem que ter. Né? E aí a galera não tem isso. Sabe por que a galera não tem? Porque não tem a base do desenvolvimento de software. Ele não foi essa aula, ele faltou essa aula. Faltou. Entendeu? E aí ele começa no prompt direto. Mas, assim, eu vejo que as pessoas estão acordando para isso da pior forma possível, né? Sentindo a dor Exatamente. na carne. Pô, criei um Frankenstein aqui, agora eu tenho que manter esse negócio. E não tem como manter. E tem um outro detalhe, né? Isso custa dinheiro, né? Custa dinheiro. Então, assim, Token os caras estão torrando token a dar com o pau, né? Por isso que você estava falando também. Então, assim, não é de graça. Essa conta vai chegar, né? Então, assim, tem técnicas de você poder usar esse token de um jeito mais inteligente, né? Então, assim, é isso. E ele vai criar um software, um Frankenstein, como você falou, e depois não tem jeito dele arrumar aquele Frankenstein. Exato. Vai ter que jogar Vai tudo ter que jogar fora. E construir de novo. Porque a IA é boa para acelerar a escrita do código, mas ela tem um monte de slop, ela vai criar um monte de lixo. E aí, putz, enfim... Aí é outro podcast só para falar disso. Legal demais, pessoal. Edu Rodrigues, obrigado. Valeu pelo papo. Obrigadão, viu? Foi bom pra caramba. Obrigado. Eu que agradeço. Nesse eu falei aberto. A próxima eu vou vir de paletó, viu, pessoal? Seus comentários são sempre muito relevantes. Obrigado. Agradeço também a Bull Digital, né? A gente está sendo recebido aqui no Bull Studio, estúdio maravilhoso de podcast, que você também pode alugar, gravar o teu podcast. Aproveite, associado da Abrad. Tem desconto? Tem? Ah lá, condição especial, meu amigo. Depois você faz o meu ali que eu consegui um negócio aqui pra você. Então, beleza. Obrigado, meus amigos. Você vai encontrar aqui um QR Code para fazer parte desse ecossistema, que é o ecossistema que mais cresce no país de marketing digital. E também, se você quer seguir acompanhando os nossos conteúdos, vai ter um sininho aqui embaixo, habilita, curta, compartilhe, comente e nós nos vemos no próximo episódio, meu amigo. Obrigado!